Mas assim, a gente não pode também nem afirmar, nem descartar. Tá. Nem descartar. Não tem como saber. E aí tem alguns outros indícios que por exemplo, não sei se você já viu, Antelope Springs, que tem uma marca de pés calçados numa área geológica de 400 milhões de anos, esmagando um trilobita, que é um animal pré-histórico, parece um caranguejinho e tal, que foi esmagado ali. Então, uma marca de sapato. Quem que estava há 400 milhões de anos atrás aqui, andando, que só tinha dinossauro e ainda usando pés calçados? É lógico que pode ser uma evidência, também não. Sei lá, se aquela marca de pés calçados aconteceu depois, né? Pode, mas mesmo assim é antigo. É um negócio estranho. Então tem algumas coisas arqueológicas que fogem da normalidade. Sobre essas coisas mais antigas aí, nunca perguntei pra você a opinião que você tem sobre os Anunnakis. Ah, isso aí é besteira. O que é um Anunnaki? Cara, o Anunnaki seria a raça original, porque dizem que nós somos tipo uma criatura deles, né? Nós somos criados por eles. Na próxima revista a gente está fazendo sobre uma matéria desmistificando isso aí. Pois eu não sei como é que tu acreditava na coisa como essa, porque é claro que a gente vem dos reptilianos. Então, não, mas a ideia dos Anunnakis é essa aí, entendeu? Que eles colocaram a gente reptiliano aqui. Reptiliano é um ET também, não é? Olha, o Zachary Sitchin, que é um escritor aí que levantou essa lebre do Sumério, Mesopotâmia, tal, tem muita coisa ali que é a interpretação dele, cara, que, sabe, é invenção. É porque aí a gente já vai pro lado da ufologia mística, né? Então, seria isso. A ufologia ela tem assim, essas eu não vertentes, sou místico, tá? Eu mantenho a minha mente aberta, mas eu sou do lado científico, cara. Então o meu é o preto no branco ali. Pousou, vamos analisar, vamos ver se é alguma coisa natural ou não. Houve alguma alteração, superadubação, esterilidade do solo. Geralmente rola quando de pousa... pousar, não só de cair, rola de pousar, então. Rola. Quer ver umas fotos de pouso aqui legal? Enquanto ele acha aqui, ó, até falar aqui, agradecer. Tô lendo o chat aqui, viu, galera? Que o pessoal fica falando aqui. Aí, o Badan não morreu, não. Ele tá com 80 anos, bem velhinho. Esse aqui é numa igreja, lá em Guamá, no Pará. E sabe o que aconteceu? Aí o sacristão foi abduzido. Eita. Na época, o Lanhoso, que era um pesquisador lá, que é esse que tá aqui junto com ele pousou no pátio da igreja. Ele dormia junto com outra pessoa lá, né? Cuidava das coisas da igreja. E ele foi abduzido. Depois foi feito a hipnose e descobriu. Esse aqui é dentro da escola de especialista da aeronáutica, em Guaratinguetá. Foi em 96, em dezembro. Eu tive lá e esse aqui é o sargento que estava apontando o local. E esse local aqui é um charco, onde a água corre para lá. Tem aquela vegetação taboa que faz gaiola. E o que acontece? Aqui é 2 metros de fundura. O objeto ficou planando, ficou tudo meio que chamuscado as pontinhas do... Mas aí ninguém viu o objeto, não? Só viram depois? Viu. Tem uns relatórios dos militares da Escola de Especialidade da Aeronáutica que aí não fizeram imagem, não? Naquela época não, 96. 96 já era. E aí o que aconteceu? Além dessa evidência, como os ufólogos ficaram sabendo, a gente foi para lá e começou aquela bagunça toda, o que eles fizeram? Jogaram terra, jogaram terra aqui e fizeram um muro fechando a Escola de Especialidade de Aeronáutica de uma outra área que ficava para cá, que era o Aeroclube de Guaratinguetá. Aí eu tive lá, eu tenho fotos também do muro que eles construíram, quer dizer, totalmente descaracterizando o local para acobertamento. Né? Tem, por exemplo, outros tipos de marcas. O pessoal tá falando aqui que a fita tá com o Pablo Max. Tem plantações, né, que às vezes são afetadas, pântanos, né, que às vezes o objeto plana também, fica bem parecido com aquilo. Agora, todos esses pousos, né, simples, aí são desses objetos voadores não identificados. Às vezes pode ser triangular, às vezes um pouquinho mais, assim... charutoide, né? Mas geralmente é redondo. Agora, quando você vê aquelas coisas lá de círculos nas plantações, não tem nada a ver. Aquilo lá, na Inglaterra, né, que o pessoal... Cara? Não sei qual que é a opinião que você tem dos círculos ingleses, mas são que é um grupos...
São aquelas marcas que aparecem na Inglaterra. Desenhos, né, cara? Desenhos na plantação. Puta, mas isso aí não é o logotipo da Audi? Então, porque tem grupos especialistas lá que fazem isso. Você faz isso aí fácil. Só que aí o pessoal fica viajando nessa maionese aí, dizendo que é OVNI que tá pousando. Aí eu fico pensando, o que um ET, né, viria lá dos confins do universo para ficar desenhando em plantação? Me fala, ô Sérgio. Mas essa é a pergunta que eu faço toda vez. Pô, então, duas coisas que eu pergunto. Por que o cara vai atravessar metade do universo pra amassar mato? Então, não tem como. E pra empilhar pedra, cara. Então, assim, tem pouso real, né? Ó, esse aqui foi um pouso que eu investiguei lá em São Vicente. Esse foi real. Teve. Mas como é que eles conseguem ser ruim e bom em se esconder ao mesmo tempo? Porque assim, eles são ruins de se esconder. Tá aí, ó. Mas eles são bons ao mesmo tempo, porque a gente não consegue nunca pegar. Agora eu vou te ver. Não tem agora eu vou te ver. Não tem. Tem. Porra, que coisa, né, cara? Uma outra indignação desses militares foi quando os americanos entraram na jogada, que foi no dia 20 de janeiro. Também tem um capítulo que eu falo de tudo do envolvimento americano, entendeu? Com prova. Tenho até uma carta do ex-presidente Clinton que eu localizei, que provavelmente fala... o que o Clinton queria? Ele queria saber o que chegou do Brasil na Área 51, em Groom Lake, e essa carta é datada de 30 de janeiro de 96, está lá nas cartas presidenciais, qualquer um pode acessar isso, só que ele não teve. Ele pediu para o líder do Congresso... usando o presidente não tem acesso às informações da parada da 51. Porque era na Área 51, entendeu? Chegou esse avião da USAF, quem é que manda mais da Força Aérea, nisso daí? E simplesmente eles falaram que o presidente não ia saber o que tinha ali. Só que ele estava preocupado, falou, o que vocês estão trazendo do Brasil para cá? Será que é alguma coisa tóxica? Será o que é? Que ele queria saber. Só que ele não conseguiu saber também. Mas o envolvimento americano, então, começou dia 20 de janeiro. O ex-controlador de voo, chamado Marcos Feres, ele falou num podcast aí da área da aviação, ele falou assim, olha, no dia 20 eu estava trabalhando, de repente eu olhei lá no escopo do radar e estava entrando um avião, um C-17, da USAF, né, um avião militar de tropa. Ele falou, lascou, não tem Avoen, não tem autorização de voo, e está entrando esse avião aqui, e é guerra, né? Aí, antes que ele ligasse para o chefe dele, né, que ficava numa outra área, nunca tinha descido ali na operação, de repente o chefe dele entra, ô, Feres, tudo bem? E aí falou, Feres, tá entrando aí, não tem autorização, depois a gente vai atrás, e já vou te avisando, esse avião vai pousar em Viracopos, e em Viracopos já tem 2 helicópteros, tem até os modelos, eu coloquei os modelos, tudo, tá tudo no livro. Do avião tem foto, né? Oi? Do avião tem foto dele pousado lá em Viracopos. Em Viracopos, que é o C-17. Por que tinha um avião pousado aqui, Sérgio, se não era por causa de um ET, cara? Cara, assim, o caso de Varginha, cara, ele tem essas coisas, né? Como que chega um negócio nos Estados Unidos e o presidente, cara, isso aí não existe, cara. Primeira coisa que não existe. Mas o Fernando Henrique sabia. Então, o Fernando Henrique sabe e o Clinton não sabe, cara. É muito esquisito, né? Não, mas ele queria saber, só que não deixaram. Mas não falaram pra ele. Então, por quê? Porque geralmente os presidentes da República, eles são contextualizados dentro do tema OVNI até um certo nível, até por questões de segurança nacional. Você acha que eles não sabem tudo, então? Porque se um presidente desse cai na mão de um inimigo, acontece alguma guerra, alguma coisa, ele de repente ali dá uma pressãozinha, ele vai vazar. Mas aí você acha que ouvir, cara, que é muito mais fácil o David Grush cair na mão de um inimigo do que o presidente dos Estados Unidos. Sim, mas e aí? Quem que é o cara mais visado numa nação? É o presidente. Mas também é o mais protegido, né? Sim. Não que ele vai cair, mas assim, é importante que ele não saiba de algumas coisas que... Isso aí é muito estranho, cara. É estranho, mas... Isso aí é muito estranho, mas porque o Fernando Henrique sabia. E o presidente dos Estados Unidos não sabia o que estava entrando no país dele, você cara. Tá desviando, Sérgio. Eu te perguntei o que esses caras vieram fazer aqui então. O lance aí, porque tem toda essa explicação aí do Edson, tá beleza e tal, mas também tem toda a outra explicação, né? A foto lá. Mas eles falam que o C-17 tem foto dele ali mesmo, em Viracopos e tudo, entendeu?
O que o pessoal fala muito é dos exercícios militares que tinham por conta dessa cooperação militar entre esse Brasil é o e avião Estados Unidos. pousado lá em Viracopos e o Marcos Félix está aí do lado. Tá. E esse aqui são os helicópteros, ó, que... Existiam exercícios que eram compartilhados entre os dois países, entendeu? Então não era uma coisa Esses assim... foram utilizados para fora do levar comum. os americanos lá para Varginha, né? Porque de Campinas eles foram para Varginha. E sabe que aqui, ó, o próprio Fernando Henrique depois ele fez uma lei, sabe disso também? Sei. E com o Daniel Goldin teve aqui, que era o diretor da NASA, logo depois desse negócio de Varginha. Que lei que é? Que tem a ver. É uma lei, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Quadro sobre cooperação nos usos pacíficos do espaço exterior, celebrado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, assinado no dia 1º de março de 96. Tá. Então, A cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos é um negócio muito antigo. Tem vários exercícios militares que são feitos aqui no Brasil que vem em avião, vem em helicóptero e tudo. Agora, esses dois aqui, ó, a Leslie King, que é uma jornalista do New York Times, e o Joshua Haid, né, que tem um podcast bem famoso lá, os dois eles conversaram com um piloto que transportou a nave e os seres do Brasil para os Estados Unidos. E pode ser que um desses pilotos seja o próximo denunciante no Congresso Nacional norte-americano. Se isso acontecer, vai ser a glória, porque seria a confirmação de uma pessoa de lá que transportou essas coisas do Brasil. E se ele falar que não? Se ele falar que não, beleza. Eu vou continuar acreditando do mesmo jeito por tudo que eu investiguei. Não, mas tá certo, tem que acreditar mesmo. Conversei, entendeu? Então, existe muitas evidências e provas e documentos que alguma coisa muito estranha aconteceu em Varginha, envolvendo a captura dessas criaturas, a queda na nave, o resgate da nave, o acobertamento militar muito forte, a morte dos animais, a morte do Marco Elixerese, a morte de pessoas do campo também, porque teve isso também, que acabaram chegando lá no cemitério dos Amarais. Inclusive no volume 2 eu vou estender, vou colocar algumas coisas que eu sei lá de Campinas, que algumas coisas foram pesquisadas pelos irmãos Mondini, do CEPEX lá, e que eles guardaram esse segredo durante muitos anos, porque eles saíram da ufologia, chateados lá com uma situação tal, que deve ter sido a mesma situação sua. Não sei, não. Não sei não. Mas, eu saí porque eu começava a questionar e a galera, cara... Eu posso ser co-host e perguntar um negócio? Dessas áreas você não pode ser questionador. Cara, Sérgio, você é cientista, né? Eu admiro o seu trabalho, algumas coisas assim que você fala lá eu concordo, outras eu discordo, mas um cientista que ele, por exemplo, para ele falar com propriedade sobre alguma coisa, sobre Varginha, sobre Noite Oficial dos OVNIs, sobre Operação Prato, qualquer coisa, esse cientista ele não teria que ter ido em campo, feito o relatório, porque geralmente o cientista ele anota tudo, faz relatório, né? Então, cara, mas aí você vai no campo, o campo é o quê? É conversar com as pessoas? Eu já falei, cara, esse negócio de relato é muito... no caso aqui eu entrevistei 5 mil pessoas. Então, lá em Varginha você entrevistou quem? Pode ser que as 5 mil pessoas, cara, vão falar alguma coisa e aquilo lá que elas vão falar não vai valer absolutamente nada, entendeu? O cientista, ele na verdade é o contrário disso aí. O cientista, ele tenta buscar evidências de que aconteceu aquilo lá. Então, por exemplo, eu não posso lá em Varginha conversar com o cara lá na fazenda e ele falar pra mim que ele viu uma luz no céu, cara. Chamar isso de evidência, né? Não, isso aí não é uma evidência que era uma nave. Porque uma luz no céu... Eu queria entender que tipo de pesquisa que você fez lá, cara. Vamos lá, quantas milhares de luzes no céu? Eu já fiz vigília em Varginha. Quando eu tava lá, cara, eu vi, sei lá, umas 40 luzes no céu durante a noite. E chamei, você viu, foi isso aqui? Foi isso. Isso aí não é, cara. Não é uma nave espacial, cara. Entendeu? Não pode ser satélite, o pessoal exatamente. Se engana, por né? isso que eu tô falando. Aí que tá, por isso que eu tô falando. Isso aí que você falou agora é o principal. As pessoas se enganam.